Fala galera, beleza? Terceiro dia da nossa websérie aqui sobre como montar, projetar do início até o final aí do seu home theater. Fazendo um breve, bem breve mesmo, recapitulando os outros dois capítulos anteriores. Na primeira a gente falou sobre o conceito de instalação e o segundo episódio foi sobre o levantamento de produtos, o que você precisa saber sobre os equipamentos compatíveis para você justamente não comprar gato por lebre. Vamos lá, o assunto de hoje, instalação. Primeira coisa a decidir na instalação, quem é que vai fazer para você? Quem é que vai realmente executar depois que você montou o projeto e precisa ali, né, botar a mão na massa efetivamente? Eu vejo que a gente tem dois caminhos e a gente tem que decidir ou por uma instalação mais econômica ou por terceirizar e supervisionar. Vou começar por esse tópico, tá? A mais econômica, o eletricista da obra pode passar os cabos para ti, o próprio gesseiro ou eletricista pode fazer lá os cortes no forro e tudo mais, com as medidas da caixa de som, que isso tudo na nossa documentação sempre vai junto. E se você já bota fé nesse eletricista, pode pedir para ele mesmo instalar as caixas de som, não tem muito erro, são sempre 4, 6 parafusos. Fixa a caixa, ele só precisa ficar atento que é sempre o positivo no positivo, o negativo no negativo. Ele não pode errar essa polaridade na hora da instalação. Eu sei também que para muita gente isso é um hobby, um divertimento, e fazer por conta também é super possível, porque você também já sabe o que tem que ser feito, é quase mais um serviço operacional mesmo. Em todas as etapas da instalação, você pode contar aqui com o nosso pós-venda da AudioPrime, além de alguns conteúdos especiais que a gente acaba fazendo, uns conteúdos talvez secretos para poder te ajudar a mais nesse segundo passo de instalação. Você também tem direito a ter acesso ao atendimento remoto dos nossos técnicos por webcam, videochamada, WhatsApp, mas direto com um técnico de cara que ficou comigo muitos anos de obra e hoje está junto comigo desenvolvendo aí procedimentos de instalação remotos para a gente levar a melhor experienciação de obra, de instalação aí para ti. É bem fácil usar esse tipo de serviço, é só fazer um contato com o SAC ou com o especialista comercial que já te atendeu e abrir ali um chamado, logo já é mandado um link de agendamento e dali para frente todas as instruções já vão nesse caminho, né? A segunda maneira que você tem aí de fazer a sua instalação é justamente terceirizar e supervisionar uma empresa que faça todo o trabalho, né? A gente tem no nosso audioprimeinstalação.com.br já alguns técnicos cadastrados, certificados por nós, através da nossa metodologia de treinamento, que estão aptos aí na sua cidade para te dar todo esse atendimento e fazer a instalação. Durante esse processo aí de compra, de equipamento e tudo mais, a gente até já pode ir conversando também sobre isso. Mas pode ser que você tenha aí um instalador de confiança e também está tudo certo. O escopo de trabalho para esse cara tem que ser definido que se ele vai passar os cabos ou não, se ele vai cortar o forro ou não, e da instalação das caixas em diante, ele precisa fazer todas as ligações pertinentes para ele não colocar também a culpa em um terceiro. Isso é o que eu te indico fazer. Depois pode ser também que ele já vai até conectar lá o receiver, é indicado já, se for terceirizar com uma empresa, com um profissional já da área, é indicado já que ele já configure todo o receiver, já deixe tudo funcionando e dependendo do nível de habilidade dele, talvez sobre para ti só o ajuste fino, só os detalhes finais que muitas vezes estão mais pertinentes ao teu ouvido, né, à tua audição e a gente também está aqui para te ajudar nesse processo, seja abrindo lá um chamado técnico, algum apoio remoto aqui com a AudioPrime lá no finalzinho do teu processo. Legal? Então depois desses dois caminhos,
a gente agora vai durante a instalação. O que acontece? E para isso eu vou voltar ali no finalzinho da websérie 2, né, do capítulo 2 aqui da nossa websérie, que você deve ter encerrado esse segundo capítulo com o projeto de interferência, que são aqueles os cortes no forro de gesso já definido. Isso foi ajustado para ti no rabisco, ou você mesmo repassou para o teu arquiteto, engenheiro, a maneira certa, o posicionamento certo dos equipamentos. O ponto para a gente visualizar aqui, tentar entender em que momento você está na obra, é o forro feito. Só o forro, ele está liso e você precisa iniciar com todas as instalações em geral. O corte no forro das luminárias é o gatilho para o corte do forro das caixas de som. Feito, isso está pronto. Passa o cabo HDMI se tiver outra TV, passa o retorno de áudio se tiver aquela televisão também da Zona 2, aproveita e confere cabo de rede, tomada do home theater ligada lá a um disjuntor no quadro elétrico, é bom que esse disjuntor seja específico para isso. Para os sistemas mais robustos a tomada vai ser de 20 A, para um sistema menos robusto de 10 A já está perfeito. O próprio condicionador de energia, ele já conforme lá o tamanho do teu condicionador de energia, geralmente se ele tem acima de 1500 VAs, ele já é com uma tomada 20 A, né, que é aquele pino um pouquinho mais gordinho. Se você tiver tela, suporte de projetor, essa é a hora de fixar as barras roscadas. A gente tá naquela fase que o forro aqui, o teto tá livre, tá limpo, tá liso, e você aí começou a fazer esses cortes, essas interferências. Então, já fixar a tela, ou pelo menos as barras roscadas da tela, se você tiver, e o suporte de teto do projetor, é essa a ideia. Não vai entrar ainda com os equipamentos, ok? Pelo site projectorcentral.com você também pode ajustar a distância certa, o tamanho de tela desse projetor, se essa for a vibe aí do teu projeto, entendeu? Lá nesse site tem tudo que é tipo de projetor que você pode imaginar, é a maior biblioteca que eu conheço de projetor para esse tipo de ajuste, tá? Em nossos projetos aqui da empresa, eu tenho sempre um checklist de obra de acordo com o tipo da obra e com o projeto que eu desenvolvi para essa obra. Eu vou dar aqui um exemplo no checklist um pouquinho mais complexo e você pode tomar nota aí. Imagina naquele projeto que a gente falou também no outro dia da websérie, Home Theater com Zona 2, aquele projeto um pouquinho mais complexo. Eu vou concentrar todos os pontos em um local só, que é no meu home theater. É muito comum que até às vezes o próprio modem ali da internet, o switch de rede também esteja ali. Então o que eu tenho aqui no meu checklist? 7 cabos de som, um cabo óptico, que é o da TV2, um cabo HDMI, que é o tamanho da TV2, um circuito elétrico, que é o fase neutro, para levar energia para a TV2, porque afinal vai ficar ligado isso aí tudo no condicionador de energia, um cabo HDMI da TV principal, que às vezes eu já tenho que me preocupar com isso e às vezes nem tanto, que é o caso eu posso ter um painel que eu posso facilmente passar o cabo HDMI depois direto já pro receiver, mas se for algo que às vezes os equipamentos estão mais no canto e etc, eu já preciso prever esse cabo HDMI aí também. A tomada de 20 amperes, eu sempre peço tomada de 20 amperes ligados lá num disjuntor de no mínimo 16 amperes. A tomada do subwoofer eu já dou uma conferida também, porque muitas vezes o subwoofer também ele tá num canto deslocado, muitas vezes daquela mesma aprumada ali das tomadas normais, então eu já passo um pontinho de tomada lá para o subwoofer também, protegido pelo nosso condicionador de energia, e o cabo de subwoofer que ali eu já passo junto também para ele poder ficar lá protegidinho, para ele já poder ficar lá provisionado no ponto certo e depois não precisar chamar, sei lá, o marceneiro para soltar um móvel, ou tá fazendo sentido assim dessa forma, né? Vamos imaginar aqui, ó, como é que seria esse checklist num home theater básico 5.1 canais. 5 cabos de som,
um cabo HDMI da TV, caso ele já tenha sido, né, tenha que passar também por trás do painel, que nem a gente falou antes. Uma tomada, nesse caso vai poder ser uma tomadinha de 10 amperes, a tomada do subwoofer e um cabo para subwoofer. Legal? Mas esse checklist é bom porque, além dos cabos de rede, que se for possível já deixa cabeado e tudo mais, porque equipamentos principais, às vezes como streaming, equipamentos como a própria televisão, que vai lá puxar um Netflix, vai puxar qualquer serviço ali, o próprio apoio do receiver que está sendo controlado via aplicativo, se você puder provisionar já o cabo de rede para esse tipo de equipamento, eu acho que já faz bastante sentido já provisionar isso aí também. O checklist ele acaba sendo importante para você não esquecer de nada e também te forçar a pensar o que não está resolvido ainda. Porque, claro, é o gatilho de às vezes avisar o marceneiro, avisar o cara da pedra, e eu acho que vocês estão entendendo aqui onde que eu quero chegar. E vamos lá, a gente chegou no dia, tá tudo já, né, instalado, as caixas estão instaladas, a sala é limpa, talvez ela ainda não tá com tapete, com cortina, com toda a mobília, decoração, mas a gente é ansioso e quer sempre dar aquela corrida já para ligar e ver tudo funcionando. Eu sei como é assim, eu sei que é assim que funciona e tá tudo certo. Os cabos dentro do móvel, eles já foram deixados naquela distância específica para você poder pegar o receiver e virar 90 graus e mexer ali na traseira dele, ou mesmo que tire o receiver, mas de alguma forma que não fique machucando, às vezes embaixo do móvel, ou que os cabos ali não estejam tão curtos o suficiente que você tenha que ter muita dificuldade, né, que te dificulte ali a instalação. Então deixar essa sobra de cabos já acaba sendo muito importante. Esses cabos, eles podem já estar identificados ou não. Normalmente, eles não estão identificados. Eu digo normalmente porque, bom, é o que eu vejo mais, é não estar identificado. E aí a gente tem a dica aí, é o uso de uma pilha para poder justamente identificar esses cabos, e aí sim você pode até já ir usando aquele adesivo lá que vem junto com os receivers, já vem um adesivo de identificação e você pode aproveitar para já identificar os cabos assim que você identifica ali na pilha, e isso já deixa a instalação com certeza muito mais organizada e prática para ser feita depois. Aqueles plugs, bananas e tudo mais, eu particularmente não gosto muito de usar, acho que não me incomoda e a instalação acredito que fica mais firme usar direto conectado no receiver. Legal? Então estão me acompanhando, tá fazendo sentido isso aí para vocês, né? No receiver, a saída HDMI out do receiver é a main, se o teu receiver tiver duas saídas, claro, né? Mas a saída HDMI out main é aquele HDMI que vai para a TV, o HDMI out sub é aquele que vai para a TV de zona 2, aquele que vai para a televisão espelhada, ou, se você tiver isso, né, no teu setup. Se for algum receiver mais parrudo, mais robusto e tiver a saída individual zona 2, vai estar escrito lá HDMI zone 2 out e tá tudo certo. Na televisão, o HDMI certo para você ligar é aquele que vai ter lá a inscrição entre parênteses de ARC ou agora, né, do eARC. Esse é o input correto para o HDMI out que sai do receiver entrar na televisão.
Os demais HDMIs de entrada, todos eles vão para o receiver aquele é o concentrador, né, de todos os equipamentos, e eu costumo indicar que vocês sigam o padrão até para ter poder ter assim um padrão mental de identificação, de controle remoto e tudo mais, que a TV a cabo liga lá no CBL SAT, o game liga no game e assim por diante. Né? Acho que é dessa forma que vai ficando um pouco mais fácil. O subwoofer, tanto se for um home theater, um receiver, se for um receiver com duas saídas para subwoofer, tanto faz você ligar ali o subwoofer na saída 1 ou 2, aquela saída de subwoofer já é a saída equalizada própria e compatível para qualquer subwoofer específico de home theater. Pegou o subwoofer na mão, já tem ali algumas, mesmo a gente ainda não ligou nada, tá? Mas pegou o subwoofer ali na mão, você só está conectando entre os equipamentos. Eu pego o subwoofer e já coloco ali, ó, volume no meio, corte de frequência eu também deixo no meio, geralmente está posicionado por 80, 100 Hz, ou eu coloco o cursor todo para a esquerda ou todo para a direita, isso varia um pouco conforme o fabricante, para desabilitar esse crossover do receiver e ele usar só o áudio no formato que está vindo ali do receiver, né, que é através da saída LFE do receiver, ele já vem equalizado para o subwoofer. Você pode ainda usar o crossover do receiver ou se você colocar tudo para a esquerda ou tudo para a direita, na maioria dos receivers ele acaba desligando o crossover interno do equipamento. Legal? A fase 0 do subwoofer, normalmente aqui é usada o subwoofer na mesma linearidade da TV, 180 graus costumamos usar quando o subwoofer está para trás da linha do ouvinte. A chave de alimentação sempre no modo automático, dessa forma quando o subwoofer recebe o sinal, ele fica ali em stand-by, ele sempre liga, né? Se o teu subwoofer aí tiver algum tipo de boost, turbo, algo que maximize o grave, eu recomendo você sempre desligar, eu nunca tive boas experiências nesse tipo de recurso. No receiver, quando tem uma possibilidade de dar um grave a mais para o subwoofer, sim, às vezes pode ser útil, mas não sei o porquê. No subwoofer eu prefiro sempre deixar desligado e não gosto de fazer uso disso. Legal? Vamos lá da sequência. Condicionador de energia, está ligado à tomada. No condicionador de energia, liga a TV, o receiver, TV a cabo, modem, videogame, subwoofer, todos os eletrônicos que estão na tua bolha de proteção se alimentam ali pelo condicionador de energia. Fechou? É isso? Para a TV, então, vai basicamente um cabo HDMI do receiver, né? Então, do receiver para a TV. Todos os cabos de caixa de som já estão então conectados também no receiver e o cabo de subwoofer também, então basicamente com a instalação acho que a gente está já bem avançado já. Tá ficando claro aí para vocês? Escreve em algum lugar se tiver alguma dúvida pertinente a esse ponto. Mas a gente concorda que a gente já está bem avançado aqui numa ligação mental aqui do home theater. Talvez aí você fazendo algumas anotações sobre o dia da instalação, a gente já está aqui bem avançado e chegou a melhor hora agora. Agora é a hora de ligar o setup. É muito massa, essa hora é a melhor hora, você nunca sabe ali o que está por vir, se realmente ficou bom. Aqui sempre rola assim aquela expectativa, mas a gente tem aqui um pequeno procedimento para ser feito e a gente vai falar sobre isso agora. Primeiro, liga a TV. Se você está ligando tua TV pela primeira vez, é melhor que você ligue primeiro a TV e faz as configurações dela.
liga a TV na internet, seleciona a entrada HDMI pertinente já a que você ligou lá, HDMI 1, HDMI 2, que você ligou já ao receiver. As TVs já tem aquele auto setup delas, que também pode ser que já ajude, mas o principal já é botar a televisão na internet, acertar o HDMI correto, né? E já habilitar lá o HDMI Control para ativar a função do ARC, e também o SEC, que é o padrão ali de controle, para já você ter um controle remoto só da TV, poder já controlar o receiver e vice-versa. Isso facilita ali para você não ter dois controles. Então, ligou a TV, ajustou a internet, habilitou o HDMI Control, setou o setup, tá tudo certo. Se você tiver um projetor, talvez a hora também é agora de ter instalado ali o projetor, ter ligado o projetor e acertado o zoom, o foco, ver se está fechando bem a matriz de imagem, né? Que é uma função que todo projetor também tem para você direcionar ali os keystones e todas as regulagens, né, pertinentes para o melhor enquadramento. Se tiver sensor de corrente na tua tela ou for um daqueles elevadores, a hora também é agora de fazer esse teste de subir, levantar e tudo mais. E no receiver, agora sim, você ligou o receiver, o HDMI out do receiver já está ligado na entrada pertinente da TV, então você já consegue ter visualização do menu, do setup, né, do menu de configurações do receiver na tua TV. E ali agora eu vou te direcionar aqui para 3 regulagens também principais e essenciais que você precisa fazer, que é do Power Amp Assign, também ativar o HDMI Control e já mexer no distance, na distância das caixas. Eu vou falar um pouquinho mais o porquê, primeiro desses 3 que são os principais, mas eu também quero recomendar aqui que você assista a um vídeo nosso que a gente tem bem detalhado dos 13 passos para a configuração de um receiver, e eu tenho certeza que não importa aí a marca do seu receiver, são 13 configurações inerentes a qualquer receiver e vai também ajudar você aí a explodir a cabeça, abrir a cabeça para como fazer esse ajustezinho fino, esse detalhe técnico da configuração final do receiver. Por que então que eu falei que esses 3 configurações são as principais, né? O Power Amp Assign, ela vai dizer para o receiver como ele vai se comportar. É no Power Amp Assign que você vai dizer se o teu receiver vai funcionar 5.1, vai funcionar 5.1 com zona 2, vai ter lá um outro canal ativo para o Atmos. Qualquer modo de funcionamento é no Power Amp Assign. Tem que passar por aqui, talvez é aqui que se diferencia um usuário amador ou um técnico amador de quem já sabe um pouquinho do que está fazendo. Então, lá mesmo que você escolha aquele modo mais confortável de instalação, que é o de terceirizar, é aqui que você vai conseguir fazer uma supervisão e um ajuste para ver se realmente o teu setup ele está realmente redondinho. O HDMI Control, como eu falei, é já para ativar o retorno de áudio, que é o que eu sempre falo, e todas as funções do controle remoto, para talvez ali o controle remoto da TV já ter poder sobre o receiver. E eu acho que a função mais comum é aquela de aumentar e diminuir o volume por qualquer controle remoto que você tenha aí na tua casa, e também na hora de desligar o receiver, apertar lá no Power Off e já desligar tudo. E a distância também, quando se fala em distância das caixas de som, a gente tem agora aqui 2 caminhos, e é por isso que eu quis deixar essa brecha para falar da importância da distância. O primeiro é passar o microfone de calibragem do receiver. Só que o microfone de calibragem do receiver, para ter o melhor resultado e o resultado ideal, você já tem que estar com a tua casa 100% mobiliada, tem que estar com ela já pronta, tem que estar sim obrigatoriamente com tapete, com as cortinas, tem que estar com as janelas fechadas e a sala no maior silêncio. Aí nessa opção você vai lá, liga o microfone de testes,
obedece todos os passos que vai se dar ali na tela. Após alguns minutos você já está com a tua sala de certo modo aí configurada, e talvez alguns outros pequenos ajustes você pode fazer pontualmente, explorando o setup para ver se o microfone interpretou certo as características ali da tua sala. Eu gosto de ir para a distância manual, ajustar realmente manualmente. Eu passo e eu exploro aquelas 13 configurações do vídeo que eu indiquei para vocês agora há pouco. E aí sim, às vezes eu decido se eu passo a calibragem automática ou se já está tudo bom para os meus ouvidos. Eu já deixo assim, eu já costumo deixar assim. A mim, a calibragem automática ela serve como uma boa referência, mas eu não confio 100% nela, né? Mas é algo que, claro, que é importante sempre saber. Caso você precise mexer em algum cabo, alguma coisa, desliga, de preferência desliga os dois, desliga a TV e desliga a receiver, se precisar mexer em alguns cabos, né? Para justamente não dar algum diferencial ali de energia, né? Já que pelo HDMI passa uma pequena voltagem e você não correr o risco de danificar o equipamento. Acho que isso é algo também que é importante e talvez vai acontecer, né? Porque às vezes a imagem não saiu como quer, ligou lá no HDMI errado, então aquela coisa de será que a imagem está saindo? Daí você fica olhando para a TV e não faz isso, que eu já vi muito setup já do zero. Mas eu só fui conectar o meu videogame que o técnico não conectou, que eu tinha esquecido, que chegou depois. Desliga os dois equipamentos, conecta com os equipamentos desligados, não precisa ser da tomada, só desligados mesmo a energia, para você estar tranquilão. E isso é bem relevante, tá? De verdade, por isso que eu tô, acho que, até passando aqui um pouquinho de tempo falando sobre isso. Falando talvez de alguma pegadinha que pode pegar alguns marinheiros de primeira viagem, esse aqui também é um dos objetivos de te alertando sobre isso. No menu de configuração tem uma opção de definir o tamanho das caixas de som. Se você passa o autocalibrador nas caixas, mesmo que as tuas caixas de som sejam aí de embutir, pode acontecer dele selecionar a caixa automaticamente para large. E eu sugiro que lá no Speaker Size você selecione as caixas como small. O large ou small se refere ao corte de frequência que vai ser ativado, que vai ser enviado para a caixa de som. Em linhas gerais, você tem mais benefícios se a caixa de som estiver setada como small do que em large. Então, esse é algo que até mesmo para você não ter aquela sensação, o meu subwoofer não está funcionando. É porque muitas vezes a caixa de som está em large, o momento de acionamento de subwoofer é outro. É uma interpretação ali do receiver conforme, levando aí levando outros detalhes em consideração. Então, nesse ponto, eu prefiro que você coloque a caixa de som em small e faça também alguma regulagem de crossover, se for o caso, pertinente no receiver direto. Ufa! Pronto, né? Tamo quase. Parece trabalhoso, mas não é tão, não. Acho que você sabe também que pode sempre contar aqui com a nossa consultoria. Esse pós-venda que a gente dá, ele sempre é gratuito para os clientes da Audio Prime. Isso você já está cansado aí de saber, eu já falei em outros momentos, mas é sempre bom, é sempre importante reforçar. Legal, agora acho que está tudo pronto, está tudo ligado, chegou finalmente na melhor hora do dia, na hora que você vai aí usufruir do teu sistema. E o modo de som para você ligar é um modo de som, né, do controle remoto. O setup pré-definido do modo de som do controle remoto é o setup Direct. Num primeiro momento, usa o setup Direct, porque o receiver ele vai receber o áudio, você fez todas as ligações certas e você vai perceber que o receiver tem a capacidade de interpretar aquele áudio como ele está vindo e ele muda o letreiro na frente ou ele sobe algum sinalzinho luminoso para identificar, opa,
recebi esse sinal em Dolby Digital. Então é dessa maneira, ou em qualquer outro DTS, em qualquer outro setup ali, em qualquer outro codec que ele esteja recebendo, ele já altera automaticamente o formato do áudio padrão. Beleza? Legal? Tamo bem? E agora, como é que vai funcionar? O negócio é o seguinte, ó, você já tem todo o conhecimento e a visão do todo. Eu acho que agora você precisa ir talvez de um tempo para ir organizando as tuas ideias, definir um conceito, e eu quero deixar claro que eu tô aqui para te auxiliar no que for preciso para a gente chegar a definir os teus projetos, definir como é que vai ser instalado, te ajudar a desenhar. Em algum momento dessas etapas, talvez algo não ficou tão claro para ti. E é por isso que, se você também já me acompanha um pouco, tem o canal do YouTube, tem a minha equipe de especialistas comerciais, a nossa equipe de especialistas técnicos. Nós temos também a consultoria, né? Uma opção de consultoria, que é para quem talvez tem um projeto mais complexo ainda, ou realmente precisa que a gente se debruce para uma situação que talvez não seja tão conveniente. Galera, eu vou ficando por aqui, um forte abraço e tchau!